Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Inova Lei, um novo podcast que vai falar sobre direito eleitoral, marketing, atualizações legislativas, pesquisas e todo o processo que envolve as eleições agora de 2024. E eu tenho um convidado muito especial para esse podcast, tenho até que pegar uma filinha aqui, mas o nome dele eu já posso dizer, Dr. Jason Rezende. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Daniel? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. É uma satisfação estar contigo. Olha só, gente, olha o tamanho desse currículo aqui do Dr. Gesso. Ele possui graduação em Direito, ele tem atuação como advogado e é sócio do escritório Martins e Rezende Associados, né, advogados e associados, é mestrando em Direito do Estado e Direitos Fundamentais e Teoria do Direito pelo IDP, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e ele ocupou também também ocupa, né, o cargo de assistente técnico de auditoria na Assembleia Legislativa. Ocupa ou ocupou no passado? Ocupou no passado. Não é isso? É especialista em direito administrativo e eleitoral. Tudo bem, doutor Jesus? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá, Daniel. Vamos saber um pouco sobre a sua história. Como é que começou essa ideia de fazer direito e de se tornar advogado? Então, Daniel, essa é uma paixão desde criança. E aí eu fiz direito. A minha pretensão inicial era fazer concurso público, né, ter uma estabilidade. Mas aí, no decorrer do curso, eu descobri que a estabilidade, o comodismo, não era comigo. Então, eu sempre sou uma pessoa que estou saindo de minha zona de conforto, estou indo além. E aí, essa rotina do advogado, de sempre aparecer um caso novo, um problema diferente, sempre você está em locais diferentes, isso me motiva muito e eu acho que isso alimenta essa minha paixão pela advocacia. Você está sempre sendo desafiado. Você acha que isso aí faz parte do universo do advogado? Todos os advogados são advogados por isso, por essa dinâmica? Eu acredito que sim, Daniel. Isso é um fogo, uma chama muito grande na paixão pela advocacia. Eu acho que isso que aquece e isso que mantém a paixão de muita gente pela advocacia. A estabilidade é muito boa, você todos os dias e ter o mesmo local de trabalho, você se deparar com os mesmos processos, trabalhar com as mesmas pessoas. E a advocacia, ela não traz isso. A advocacia, todo dia você está conhecendo gente nova, você está sendo submetido a casos novos, Sim. Você tem que estudar constantemente, estar sempre atualizado com as decisões dos tribunais superiores, com as inovações legislativas, principalmente nessa área pública. Você tem resoluções, você tem decretos, você tem vários órgãos, de maneira geral, emitindo atos normativos e você tem que estar sempre atualizado com esses atos. Então, é esse desafio que move essa paixão pela advocacia. Você falou uma coisa interessante agora. Você é sócio do escritório Martins e Rezende Advogados Associados. Você, evidentemente, já contratou ou vai contratar advogados. Quando você está para contratar um advogado, qual é o diferencial ou quais são os diferenciais que você enxerga na pessoa que você quer contratar? Eu acredito que o advogado ele tem que ter, sobretudo, um olhar diferenciado dos casos. É comum você ter o mesmo ângulo de visão de um processo que todos têm. E isso não diferencia os advogados. O que de fato diferencia o advogado é aquele advogado que consegue enxergar o diferencial naquele caso e trazer para o caso ou um fato novo ou uma decisão diferente. Você vê as coisas de um olhar diferente. Você vê o mundo sobre outra perspectiva. Eu acredito que esse é o grande diferencial na advocacia. Falando sobre o escritório, sobre o Martins e Rezende Associados, advogados associados, como é que começou essa ideia de montar esse escritório e nessa área? Na verdade, Daniel, o primeiro contato que eu tive com a área, eu me formei em 2011. Em 2012, eu entrei numa campanha eleitoral e aí eu advogado ainda verdinho, com ali 1 ano de advocacia, mas aí eu entrei de corpo e alma na campanha, então naquela época o período eleitoral era de 90 dias, e aí eu passei 90 dias quase que sem dormir, porque naquela época eu fazia quase que de tudo na campanha. Então eu era advogado, mas eu era durante o dia a pessoa que fazia atendimento,
e passava a noite ali redigindo petições ou estudando casos novos. Em 2013, eu fui ser procurador-geral do município de Iquipapá. Sim. Depois fui prestar assessoria na Câmara Municipal de Iquipapá. E aí esse contato com o direito eleitoral e com o direito público, ele me acompanha nesses 12 anos de advocacia. Você foi ganhando conhecimento, tomando gosto? Tomando gosto, e aí eu comecei a prestar assessorias a consórcios públicos municipais, a outros municípios, a outras câmaras municipais, e aí nesse período eu nunca me distanciei dessa assessoria, desse acompanhamento efetivo do direito público e desses órgãos públicos. Atuando também na defesa de ex-gestores em processos de improbidade, sempre com a advocacia sempre voltada a essa área do direito. Vamos humanizar um pouco essa conversa, voltar um pouquinho no tempo, porque as pessoas que estão nos acompanhando agora, eu tenho certeza que elas estão curiosas para saber uma coisa. Como é que começou? Qual é a tua história? Da onde você veio? Como é que começou essa vontade de fazer direito, de estudar? Eu quero saber onde é a sua cidade, quais são as suas raízes. Eu sou natural de Águas Belas. Cursei o ensino fundamental em Águas Belas. Sim. Depois cursei o ensino médio, o Fundamental 2 e o ensino médio em Garanhuns. Mas sempre, desde criança, com aquela vontade de fazer direito. Na verdade, enquanto criança, eu tinha aquela fantasia de ser juiz de direito. E fui perseguindo meu objetivo. Em 2006, vim a Recife cursar direito. Finalizei em 2011. Naquela época, eu fui aprovado no exame de ordem, ainda no 9º período, antes de me formar. E inclusive foi o primeiro exame de ordem que admitiu que alunos ainda pudessem fazer o exame e, se aprovados, já aproveitar o registro. Sim. Então, eu me formei em 2011 e aí, desde sempre, eu também tive um contato umbilical com eleições, com políticos, e eu acredito que foi isso que acabou me trazendo para essa área do direito. Então, quando ainda cursava direito, as perguntas que me chegavam eram de gestores públicos, se podia ou não podia fazer aquele determinado ato, como era que ia proceder com aquela situação, e aí isso foi me contaminando com o direito administrativo, com o direito público em geral, essa área que eu terminei me apaixonando e que me dedico até hoje. E aí eu me formo e volto para o interior, volto para Águas Belas. Mas já em 2012... Você fez em Recife? Eu fiz em Recife. Sim. Concluí em 2011. E aí eu volto para Águas Belas. Comecei a advogar por lá. Mas em 2012 eu já fui convocado para uma campanha eleitoral no município de Iquipapá. E aí, em março, abril, eu já me mudei para Iquipapá para fazer a campanha eleitoral. Então fiz a campanha eleitoral de Iquipapá. Fiz a campanha nesse ano também. Fiz a campanha eleitoral de Iati. E em 2013 comecei ocupando cargos públicos, prestando assessorias. Em 2016 trabalhei na campanha eleitoral também em Iquipapá. Auxiliei na campanha eleitoral de Águas Belas. E aí em 2020, novamente envolvido em campanha eleitoral, já estava eu em Ipojuca e estava em Águas Belas também. Então, esse direito eleitoral, ele me acompanha desde os primeiros passos da advocacia até hoje. Uma longa caminhada. Isso. Vamos falar um pouco sobre as suas especializações. A gente viu que teve um começo lá, Águas Belas, Iati, Ipojuca, voltou de novo, Águas Belas. As suas especializações, me diga sobre o seu mestrado. O que é esse mestrado? Qual é o foco dele? E você vai se especializar? A sua dissertação vai falar sobre o quê? E aí, Daniel, eu não poderia me afastar dessa ligação umbilical com o direito público. Então, primeiro, eu procurei uma instituição que é o Instituto Brasiliense de Direito Público, uma instituição referência nacional em direito público, né, em Brasília, e fui
me concentrei numa linha de pesquisa de teoria do Estado, voltada para o direito do Estado, Sim. estudando probidade administrativa, e aí estou escrevendo sobre a dupla responsabilização do gestor público pela lei de improbidade, quando o fato foi assumido em acordo de leniência. Então, assim, com o objetivo sempre para a área do direito público, mais específico do direito administrativo, também, né, com foco nessa área de responsabilização dos gestores e dos agentes públicos em geral. Porque nós sabemos que existe uma evolução do punitivismo no direito público. Hoje, os órgãos de controle estão muito mais assertivos, eles têm muito mais um poder de fiscalização. Hoje, as despesas são acompanhadas em tempo real e isso aumenta muito a responsabilidade dos gestores e dos servidores públicos em geral. Daí o interesse de estudar mais essa área, se aprofundar e escrever nessa área do direito administrativo sancionador. Você é a pessoa que chega para orientar para o problema não acontecer ou você é a pessoa que chega para resolver quando já aconteceu? Bem, Daniel, nesse caso nós atuamos nas duas áreas, tanto no consultivo como no contencioso. Então, nós sabemos que muitas vezes o gestor público ou o servidor público, ele não age com o dolo, com a má-fé, mas mesmo assim ele é responsabilizado. Ou talvez por condutas que ele tentou fazer da maneira legal, mas às vezes por uma falta de conhecimento técnico, por falta de um assistente técnico para orientar corretamente naquela decisão, como deveria ser feito. Então, o gestor não age conforme a lei e aí vem a responsabilização. E aí nós atuamos também na defesa desses gestores ou servidores públicos em geral. Você sabe que eu já ouvi de um prefeito, a gente estava almoçando, e em pleno almoço eu ouvi de um prefeito, ele disse assim, é impossível você passar por uma legislatura sem ter um problema. E quando a gente fala em problema, é realmente um problema jurídico. Isso. E aí, você acredita que isso é verdade ou não? Na verdade, Daniel, eu vou mais além. Eu costumo brincar com meus clientes e dizer que quando você passa no serviço público, principalmente hoje como prefeito, você casa no civil com a justiça. E aí, para você conseguir esse divórcio, demora. Então, eu tenho clientes ex-prefeitos que passaram há 12, 15, 16 anos na prefeitura e ainda continuam recebendo notificações, ainda continuam recebendo processos que estão iniciando agora. Porque, às vezes, o processo passa um longo tempo no órgão de controle, depois o órgão de controle manda para o Ministério Público, e aí, quando o Ministério Público vem ajuizar a ação, já decorreu um longo tempo entre o término do mandato e a responsabilização. Inclusive, isso traz um grande prejuízo para a defesa dos ex-gestores, porque você não consegue guardar uma documentação por tanto tempo. De um passado recente para cá, nós temos o fenômeno da digitalização. Isso tem contribuído muito, mas processos licitatórios mais antigos não foram digitalizados, às vezes não estão devidamente arquivados, e aí muitos gestores têm sido responsabilizados pela deficiência na defesa técnica, por não terem os documentos comprobatórios dos atos da forma legal que foram praticados. Então, um ex-prefeito agora que está ouvindo a gente, ou que está vendo a gente, se ele tem alguma coisa, algum problema, ele pode te procurar para resolver isso. Isso, nós temos atuado na defesa desses ex-gestores, temos tido êxito na defesa desses gestores e justamente por conta disso, né? Porque na maioria das vezes o problema não está propriamente na execução do serviço, na maneira que foi executada, mas na maneira como foi procedimentalizado. Então, essas questões formais que muitas vezes levam à responsabilização de gestores.
A bem da verdade, nós tivemos recentemente uma alteração da lei de improbidade administrativa, que foi criticada por muitos, Sim. que a lei estava ficando mais branda, Verdade. quando, na verdade, a lei veio a corrigir uma injustiça, determinando que gestores que não tivessem agido com dolo, ou seja, não tivessem agido com a vontade livre e consciente de cometer o ato ilícito, eles não seriam responsabilizados pela lei. Então, assim, na verdade, não é que houve um abrandamento, houve uma correção da lei para corrigir uma injustiça que o texto anterior trazia. Então, nós atuamos nessa defesa, sempre tentando trazer justiça para uma responsabilização justa dos ex-gestores e dos servidores públicos em geral. Será que você poderia trazer, doutor, um case, não falando do cliente especificamente, mas trazendo um case aqui rapidinho sobre uma situação que aconteceu e que vocês trabalharam nisso e que essa situação teve uma resolução positiva para o cliente? Temos, Daniel. Recentemente, nós tivemos um ex-gestor que ele foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União por um convênio firmado entre o município e a Funasa para a construção de banheiros em comunidades da zona rural. Então, o objeto do convênio foi executado e aí, 7 ou 8 anos depois, os técnicos da Funasa procederam com uma fiscalização in loco. Sim. E aí, quando chegaram lá, a telha que foi originariamente descrita no projeto já não estava mais lá, ela tinha sido trocada, ou a bacia sanitária. 8 anos depois. 8 anos depois. E os banheiros foram feitos. E o banheiro estava lá, certo. Mas ele não estava lá mais com a telha original ou com aquele vaso original. E aí, o material que não foi encontrado mais naquela obra, conforme for originariamente previsto, foi todo imputado como responsabilização do ex-gestor. Uhum. Acontece que as modificações foram feitas pelos próprios moradores, mas a fiscalização passou à margem dessa análise e só porque os produtos originariamente não estavam in loco, eles imputaram essa responsabilidade ao gestor. E aí? Isso. E aí ele ele respondeu por uma ação de improbidade administrativa perante a Justiça Federal, que foi posteriormente absolvido. Coisa boa, interessantíssimo, né? Agora pensar, se eu estou na minha casa em 8 anos, se eu não trocar alguma coisa ali em casa, um azulejo, uma pia do banheiro... Provavelmente vai deteriorar o Exatamente, né? Então é uma coisa que eu até, quando você começou a falar, eu até pensei que poderia ter sido uma nova administração, ou então uma administração dele que tivesse trocado ali, ou de um apoiador, não sei. Mas foi o povo do local. O povo do local. Interessante, interessantíssimo. Vamos falar agora sobre a Martins e Rezende associados, advogados associados, né? Para a Camila me corrigir lá. Martins e Rezende, advogados. Eu tive o prazer, e vou falar para vocês que estão acompanhando agora aqui o Inova Lei, de ir até o escritório. O escritório é muito bonito, num local muito bem localizado e tem um café excelente. Eu fui lá e tomei. Me fale um pouco sobre a ideia do começo do escritório, os objetivos e como é que faz para as pessoas chegarem até... Fale sobre o endereço, o local, fale para a gente um pouco sobre o escritório. O escritório, Daniel, eu iniciei em 2013, eu fui ocupar um cargo público. Eu fui ser procurador-geral do município e, por lei, eu estava impedido de exercer a advocacia. Sim. Então, eu ocupei o cargo até maio de 2015. E aí eu decidi entregar o cargo e me dedicar à advocacia. Então, em 2015, foi quando nós fundamos o escritório. E aí, desse tempo para cá, apesar de ter ocupado diversos cargos públicos, eu não ocupei um cargo que fosse incompatível com o exercício da advocacia, porque minha atividade preponderante e principal hoje é a advocacia e vem sendo desde esse tempo. E aí nós estamos hoje no Rio Mar Trade Center, na Torre 3, né? Sala Muito bem localizado, muito bem localizado.
É um local estratégico, assim, porque você está perto tanto de quem vem do interior, como está perto dos órgãos de justiça. Verdade. Então você está bem centralizado. E aí, Daniel, trazer assim a nossa experiência com o direito eleitoral. Eu lembro que em 2012, meu primeiro ano de advocacia, e muito jovem, né? Na época eu tinha 24 anos, e me deparei com uma situação em que um vereador teve um pedido de registro de candidatura indeferido. Sim. E ele não tinha, na época, quitação eleitoral. Quitação eleitoral. Você, para ser candidato, você tem que cumprir uma série de requisitos. Entre elas, você tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. Não ter multa pendente e tem que ter votado Nas últimas eleições. Ou então tem que ter justificado o voto. Isso. Ok. E aí o candidato não tinha justificado o voto e não tinha votado. E o registro de candidatura foi indeferido. Uhum. E aí, quando foi posta a problemática, eu passei uma noite refletindo e aí eu encontrei uma solução. Eu disse, não, eu vou deixar o processo de registro de candidatura é um processo administrativo. Eu vou deixar o processo com o indeferimento do registro de candidatura e eu vou apresentar um novo registro de candidatura. E aí eu apresentei o registro, o parecer do Ministério Público foi pelo indeferimento, o juiz indeferiu o registro de candidatura, e aí você imagine minha situação. Eu, advogado jovem, começando ali os primeiros dias da advocacia, o cara com a campanha na rua, a pressão, e começaram, inclusive, a fazer aposta na cidade se ele seria candidato ou não. E eu sempre dizendo, minha gente, tenham paciência que ele vai ser candidato, está tudo regular, até que o TRE reformou a decisão do primeiro grau e ele foi candidato. Então isso foi motivo de festa e no final o cara se elegeu. Então, assim, eu acredito que esse foi o primeiro caso emblemático que eu peguei com relação ao direito eleitoral. E aí, em 2016, nós tivemos situações inusitadas também. O Ministério Público entrou com um pedido no juiz que, entre os comitês de campanha eleitoral, teria que haver uma distância mínima. Agora, você imagine isso no interior, onde todo mundo quer ter o comitê na Praça Central. Com certeza. Então, com certeza. Fica inviável. E aí o juiz, eu lembro que o juiz mandou fechar o comitê da campanha que nós representávamos. Você lembra dessa distância mínima? Qual era? Salvo engano, era 200 metros entre um comitê e outro. Eu sei que isso obrigava que um comitê iria ficar no local central, no município pequeno, e o outro ia ficar no local periférico. Afastado, sim. Isso. Até que nós conseguimos no TRE a reforma dessa decisão e a reabertura do comitê. Então, assim, são muitas histórias no direito eleitoral, esse contato, porque, naturalmente, o período eleitoral é um período curto, um período de muitas ações, de propaganda, de registro de candidatura, porque acaba que, como os prazos são curtos, acaba tudo se misturando. Aquele calor das eleições, né, principalmente em cidades do interior, então é gente na rua com bandeira, guia de rádio, se bem que nessas últimas eleições a coisa até com essas regras mais proibitivas com relação à propaganda, você tirou o carro de som, uma série de normas. Vai dar uma mudada aí, né? Ainda vai dar outra mudada. Mas a propaganda, ela tem sofrido modificações constantemente. Sim. Até para acompanhar a evolução da sociedade, né? Porque você tem hoje um smartphone que eu tenho brincado muito que o smartphone está aposentando muita coisa. Então o smartphone já aposentou o caixa eletrônico, porque hoje todas as suas transações estão no telefone.
Sim. Ele já está aposentando som, porque se você quer ouvir uma música, se você quer ouvir, você está ali no smartphone. Até a televisão, aposentando o aparelho. Eu confesso que ultimamente eu não tenho assistido mais televisão. Todo meio de informação é no telefone, através de blogs, através dos sites de imprensa, né? Sim. Então, assim, a eleição, a propaganda, ela tem que seguir essa dinâmica de mudança da sociedade, porque tudo hoje está no smartphone. Então, a propaganda, ela tem migrado para o smartphone, para o WhatsApp, para o Instagram. O nível de pessoas, a quantidade de pessoas com acesso a esses recursos hoje é bem maior. Então você tem a zona rural dos municípios do interior hoje coberta com internet. Sim. E aí a velocidade da informação, ela ganhou outra dinâmica totalmente diferente do que se tinha antes, né? A gente brinca que lá no interior você ia fazer um comício, você teria que anunciar com 7 dias de antecedência para que desse tempo a todo o município saber da data daquele evento. Hoje, se você faz um vídeo que viraliza hoje de 10 horas da manhã, de 11 horas o município já está todo sabendo. Já está todo sabendo, fato. Né? Então, e essa dinâmica, ela tem impactado diretamente nas eleições. Nós temos recentemente casos no Brasil que vieram à imprensa de publicação de notícias falsas, de fake news, de disseminação dessas desinformações que impactaram diretamente no processo eleitoral. Total. Eu queria entrar nesse assunto também para falar contigo, porque é uma dúvida que eu tenho e tenho certeza que as pessoas de casa também têm essa dúvida. Imagina só, no dia, a gente chama de dia D, né, que é ali o domingo de eleições. Nesse dia D, surgindo um deepfake, um vídeo fake, ou uma notícia fake, como é que procede aí o escritório jurídico da campanha nesse momento? Veja, o grande problema desse tipo de informação é você descobrir a origem para que você consiga responsabilizar quem foram de fato os envolvidos. Mas o que conforta os candidatos e ao público em geral que vai participar do processo eleitoral é que, sendo descoberto que essa origem veio de uma candidatura adversária ou de um adversário político, essas pessoas serão responsabilizadas por aqueles fatos. E, principalmente, se forem candidatos, eles serão responsabilizados não só civilmente, mas também eleitoralmente, Sim, podendo ter, inclusive, o seu mandato cassado ou outras sanções do ponto de vista eleitoral. Olha, incrível, né? Porque uma informação dessa disseminada no dia, para provar ali que focinho de porco não é tomada, é difícil, né? Nós temos recente, Daniel, já inclusive tínhamos até problema no guia eleitoral, se a veiculação de uma desinformação ou de uma notícia que fosse veiculada já no último dia, ali 72 horas antes do período eleitoral, você não conseguia tirar. Você não conseguia tirar, e ainda que você tivesse o direito de resposta, ele não seria efetivo, porque você tem, às vezes, direito de resposta já concedido no dia da eleição. Uhum. Né? Então, assim, de fato, o período eleitoral é muito apertado, os prazos correm muito rapidamente, até pelo time do processo, né? Porque entre a liberação da propaganda e o dia da eleição, você tem ali um prazo de 45 dias. Então, esse prazo é muito apertado e, às vezes, a justiça não consegue acompanhar essa dinâmica, porque você vai ter um processo que vai ser ajuizado durante o período eleitoral, mas ele só vai ser julgado posterior já o período de eleição. Inclusive, a aprovação ontem da mini-reforma eleitoral pela Câmara dos Deputados. E aí o texto tomou cuidado de tratar sobre os prazos eleitorais, aumentando um pouco o prazo para o registro de candidatura. Entre o registro e o dia D, o período vai ser maior. Antes você tinha o pedido de registro até o dia 15 de agosto, e agora esse prazo foi antecipado para o dia 31 de julho.
o texto segue agora para análise do Senado Federal, e aí estamos atentos a essa movimentação, como é que esse projeto vai tramitar no Senado. E deve passar, né? O presidente Rodrigo Pacheco noticiou que a mini-reforma não vai tramitar de modo assodado, mas espera-se que tenha aprovação até o dia 2 de outubro, porque todas as modificações eleitorais têm que serem efetivadas até um ano antes das eleições. Então, estamos acompanhando a tramitação do processo, mas eu acredito que o projeto é viável e que pode passar, tem grande chance de passar, até porque ele regulamenta não só o prazo de convenção e de pedido de registro de candidatura. Ele traz também questão sobre cota de gênero, ele traz outras reformulações, inclusive uma que é importante para nós que somos advogados, que foi inclusive proposta por um advogado conterrâneo aqui nosso de Pernambuco, que é a alteração dos prazos processuais para os advogados, que agora esse prazo só vai contar em dias úteis, que no direito eleitoral não, esse prazo contava direto, apesar da alteração do Código de Processo Civil. Tem uma pergunta que eu quero te fazer desde que a gente começou esse papo, e uma pergunta bem abrangente, tá? Mas, por exemplo, existe o escritório hoje, e o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Como é que você faz para poder... Você escolhe os seus clientes, porque eu imagino que o teu escritório seja muito procurado, certo? Não só no estado de Pernambuco, onde ele está situado, mas também em todo o Nordeste e em outros estados do país, em outras regiões. Como é que você escolhe esses clientes? E como é que os clientes te escolhem? Na verdade, Daniel, a nossa maior forma de captação de clientes hoje é por indicação, né? Então, tem o advogado que já trabalhou na campanha A, na campanha B, que já prestou assessoria a fulano. E aí, nossa atuação, como ela iniciou no Agreste Meridional, e depois Zona da Mata, ela continua forte ainda naquela região, mas em 2020 nós já viemos para Ipojuca, e aí nossa atuação ela tem se concentrado da capital até a região do Agreste. Hoje tem se estendido para Sergipe também, nós estamos no município de Canidé de São Francisco. Então, a nossa área de abrangência hoje é essa, porque em que pese Canidé está do lado de Sergipe, mas fica bem próximo ali ao Agreste pernambucano. Vocês estão em Canidé. Se eu fosse um prefeito do sertão do São Francisco, eu poderia contar com o teu serviço? Poderia. Sergipe é um estado pequeno, né? É um estado ali onde tudo fica próximo, bem diferente da nossa realidade de Pernambuco. Sim. Então a gente tem conversado, inclusive, com o pessoal de Poço Redondo, vizinho a Canidé. Então a gente tem tido contato com esse pessoal já. Interessante. Você acredita, Dr. Jason, que a comunicação e o direito estão intrinsecamente ligados? Aí são duas áreas ligadas nessa parte eleitoral, nos pleitos e na política em geral? Daniel, eu acredito que essa integração entre direito e comunicação, ela vai mais além do que isso, porque não existe, você pode ser um excelente advogado. Se você não souber se comunicar, se você não conseguir expor de maneira clara o seu raciocínio, o seu poder de convencimento vai ser efetivamente reduzido. Sim. Do mesmo modo que se você for um excelente comunicador, mas se você não tiver argumentos sólidos, se você não tiver uma linha de raciocínio coerente, você também não vai conseguir desenvolver um argumento jurídico capaz de convencer efetivamente um juiz ou um tribunal. Então, eu acredito que essas duas áreas, elas andam no dia a dia muito entrelaçadas e principalmente no direito eleitoral. Por quê? Porque qualquer forma de comunicação no direito eleitoral, seja ele através de propaganda, seja ele através da exposição de uma linha de raciocínio de um candidato, toda ela tem uma implicação jurídica. Precisa de um parecer jurídico. Ela precisa de um parecer jurídico, em que pese
na propaganda eleitoral, vincular o princípio da liberdade. Toda propaganda é permitida desde que não seja proibida. Sim. Né? Então, mas ela passa pelo crivo, porque nós sabemos que, às vezes, o limite ali da propaganda, onde ela é permitida e ela é proibida, o limite é bastante tênue, porque às vezes você tem propaganda que ela formalmente é permitida, mas ela está com o conteúdo proibido. Uhum. Às vezes você tem a propaganda que ela está materialmente permitida, mas o conteúdo, o formato é proibido. Então, assim, essa análise que geralmente cabe aos... primeiro, a primeira análise ela vem do candidato, que é do candidato que está sofrendo com essa propaganda irregular, e aí ele lhe aciona, lhe manda, doutor, isso aqui, pode, não pode, e aí já começa aquela discussão jurídica e as ações por propaganda irregular. Você acha que uma comunicação errada pode ter implicações gigantescas numa campanha? Daniel, eu tenho certeza disso. Principalmente porque no nosso cenário atual, nós temos a velocidade da disseminação da informação de uma forma extraordinária. E aí, qualquer deslize que o candidato sofra e isso gere, qualquer deslize que o candidato cometa e isso gere um arranhão em sua imagem, vai demorar, vai ser muito trabalhoso, vai demandar muito tempo, muito trabalho para ele reconstituir aquela imagem antes daquele fato. E talvez não vai nem conseguir restituir aquela imagem daquele modo. Não dá tempo também, né? E aí a gente tem na praxe eleitoral um ditado muito corriqueiro, que candidato que começa se explicando já é difícil de seguir. Então, assim, se ele começa com um arranhão na imagem, que ele vai ter que se explicar sobre aquele arranhão, ele já está perdendo tempo com aquele dano, com aquela falha de comunicação. E isso, durante a campanha, você perder tempo explicando isso, pode causar prejuízos à campanha e, assim, é difícil até de você quantificar, porque isso, às vezes, você vai passar o período eleitoral e você não vai conseguir quantificar esse dano. Fato. Vamos pegar até pegando um gancho nessa informação que você passou agora, doutor. As atualizações para a legislação em 2024. Me fale um pouco sobre o que mudou, o que vai mudar, qual é a atualização da legislação para os candidatos que estão agora nos assistindo e nos acompanhando. Bem, Daniel, nós temos 4 ou 5 pontos centrais dessa atualização, que é referente a cotas de gênero, referente à prestação de conta, os prazos, né, vai mudar, irá mudar o prazo para a convenção e para o pedido de registro de candidatura, e eu acredito que esses são os pontos que influenciarão diretamente o processo, porque os outros pontos são pontos formais. Por exemplo, você tem o ponto da alteração na prestação de conta, na prestação de contas, que essa prestação de contas, na modalidade que está posto hoje, você tem uma prestação de contas parcial e depois a prestação de contas finais. A prestação de contas volta a ser única, só com a prestação de contas finais. Mas isso são coisas que o corpo técnico, que você vai ter lá o seu contador, ele vai se adequar. Agora, mudanças como, por exemplo, a questão das cotas de gênero, não, isso é uma mudança que vai implicar diretamente do ponto de vista político. Porque se você iria montar uma chapa com um quantitativo de pessoas e com aquelas pessoas, você vai ter que reformular e aquelas pessoas não poderão mais ser candidatas naquela chapa. Sim. Em virtude da equalização das cotas. Então, essas mudanças eu considero que elas influenciarão diretamente, terão impacto diretamente no processo eleitoral. E aí, falando sobre cota de gênero, Daniel, nós temos uma preocupação muito grande com relação a cotas de gênero, porque nesse tempo que nós acompanhamos o direito eleitoral,
no início nós poderíamos deixar as vagas destinadas a cotas sem candidatos. Certo. E aí depois houve uma alteração e precisou que essas vagas fossem preenchidas. Então... tinha que ser preenchido. Tinha que ser preenchido. Mas aí eu chegava lá no dia da convenção e, vocês vão precisar aqui de 30% de candidatos mulheres. Doutor, não temos, mas tem que arrumar. Pega aqui. Pega aqui. Vamos colocar. Liga para fulana que está em casa. E fulana chegava lá e ela, a partir de agora, era candidata. Era candidata. Então, eu vi muito isso. E aí, aconteceu isso. Não sei se nessas proporções, mas aconteceu muito. É uma questão muito discutida hoje nos tribunais, tanto de Pernambuco como no TSE e país afora, a questão de fraude à cota de gênero. Sim. Porque nós tivemos candidatas que não tiveram votos ou candidatas que não fizeram efetivamente uma propaganda eleitoral, que foram em busca do voto. Nós temos casos de candidatas que buscaram o voto e não lograram um resultado expressivo. Sim. E fizeram campanha. E porque ela votou e na sessão dela não foi computado um voto para ela. E ela foi cassada por isso. Nem o dela. O dela não foi computado, Sim. apesar dela ter tido uma quantidade de votos. E ela foi cassada, a chapa foi cassada por fraude. E aí são casos mais variados no estado todo. Inclusive, nós tivemos em Pernambuco, há pouco tempo, a primeira eleição proporcional, a primeira eleição suplementar proporcional. Uhum. Por quê? Porque no município de Itacaimbó foram cassados 5 vereadores, ou seja, mais de 50% dos votos da eleição proporcional foram anulados, e isso gerou uma nova eleição. Vereadores eleitos. Então, a totalidade da Câmara foi cassada e houve uma eleição suplementar proporcional, algo inédito em Pernambuco, por conta de fraude à cota de gênero. Vamos voltar um pouquinho. Que eu quero entender uma coisa, certo? Existe, então, dentro dessa cota de gênero que existia, né? Eu acho que vai mudar, né? Existe uma atualização para isso? Isso, mas a atualização ela está regulamentando as ações que são tipificadas como fraude à cota de gênero e, além disso, ela está alterando também a composição da cota com relação às federações partidárias. Sim. Então, na legislação atual, você precisa atingir as cotas pelos partidos federados. Então, por exemplo, se o partido federado A lançou 2 candidatos, obrigatoriamente um tem que ser do sexo masculino e outro do sexo feminino. Certo. E aí ele vai para a federação com o partido B e C, mais a cota contabilizada individual do partido. E com essa alteração, a cota será contabilizada pela federação partidária. Então, se a federação vai indicar 10 candidatos, 7 tem que ser do sexo masculino ou feminino e 3 do sexo masculino. Independente de partido. Pode ter um partido que não tenha nenhuma candidata feminina. Mas a federação vai ter que obedecer às cotas. Entende? Voltando lá naquela pessoa que foi chamada para a cota de 20%, porque não tinha 30%. De 30%, que não tinha mulher e ela precisava estar ali. Essa pessoa recebe fundo eleitoral? Ela recebe fundo eleitoral, inclusive há uma modificação também nesse sentido, que do dinheiro destinado pelo fundo eleitoral para as campanhas, o percentual tem que ser utilizado igual ao percentual das cotas das candidatas. Então, sim, essas candidatas têm que receber obrigatoriamente os 30% do fundo partidário, do fundo eleitoral que vai ser disponibilizado para a campanha. Essa também é uma alteração legislativa. Bom, mesmo que ela não tenha, então, o voto dela não seja computado, tem ali ela tem uma indicação para receber, para trabalhar.
ela tem uma indicação para trabalhar, mas aí, concomitantemente, ela vai ter que atender também os demais requisitos. Sim. Ela vai ter que... Que são eles? Ela vai ter que receber o dinheiro, mas ela vai ter que efetivamente praticar os atos de campanha eleitoral, né? E produzir o material de propaganda. Ela vai ter que fazer a movimentação financeira, ela vai ter que, de fato, participar da eleição, participar do processo eleitoral. Então, assim, nos municípios que nós temos andado, olha, minha gente, não adianta mais a gente pensar em campanha sem um incentivo efetivo para que haja uma participação feminina. Uhum. Nós temos que procurar aquelas líderes e fazer um incentivo. Minha gente, vamos participar. O processo, nós vamos disponibilizar os meios efetivos de você fazer campanha, de você ir para a rua e fazer esse incentivo geral para que as mulheres participem e que ocupem os espaços de poder. Até porque nós temos hoje no estado de Pernambuco um estado ocupado por uma governadora, por uma vice-governadora. Então, cada vez mais nós temos a participação efetiva das mulheres nesses espaços de poder, e isso tem que ser incentivado também no âmbito dos municípios, nos âmbitos dessas campanhas municipais. Sabe que eu sempre acreditei, e eu tenho uma visão muito própria em relação às candidaturas femininas. Eu acho que as mulheres fazem política com coração. Né? Elas têm aquele lance da mãe, né? De terem um carinho especial pelo povo. Então eu tenho aqui, e fica aqui registrado o nosso apoio para isso. Né? Eu acredito que... Até o trato, né, Daniel? O trato com as pessoas é diferente, o acolhimento. Então isso acaba que ela proporcionando um contato mais direto dela com o eleitor, uma facilidade de comunicação entre as mulheres e o eleitor. E os eleitores. Eu também faço essa correlação. Fato. Doutor Geis, vamos olhar para aquela câmera ali, ó. Aquela câmera central, você que está nos acompanhando agora, você está vendo aqui nessa tela, não sei se você consegue ler, mas sim, acredito que sim. Se não, a gente vai ler ali, ó. Inova Lei, Marketing e Legislação Eleitoral em Foco, e ali Martins e Rezende, advogados e associados. Mas por que eu chamei essa câmera agora? Porque eu quero falar do Inova Lei. O que é o Inova Lei? Como surgiu o Inova Lei? Vamos falar para o pessoal. E eu quero lhe pedir para falar ali para aquela câmera. O que é o Inova Lei? O Inova Lei é um evento que irá proporcionar aos assessores, aos pretensos candidatos e a todos aqueles que participarão diretamente do processo eleitoral de 2024 uma atualização do ponto de vista jurídico, das inovações legislativas, mas também do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de comunicação, que são ferramentas essenciais nesse processo eleitoral atual. Então, esse evento, ele nasce de uma necessidade dos nossos clientes, dos nossos amigos, que precisavam dessa atualização, sentem a necessidade. Então, procuramos profissionais que pudessem atender a contento com essas atualizações, e resolvemos reunir essas pessoas para proporcionar ao público um balizamento mínimo, um conhecimento mínimo dessas novas ferramentas para o processo eleitoral de 2024. Quem são esses profissionais? Nós convidamos Lívia Belo, que é uma excelente comunicadora. Ela dá palestras, dá cursos de oratória, de comunicação. Então, para melhorar a comunicação entre os candidatos e o eleitor, entre até a comunicação, como nós falamos, de um modo geral, que é uma coisa que faz parte do cotidiano, do nosso cotidiano. E aí eu irei falar sobre essas alterações legislativas, sobre essas inovações, trazendo especificadamente cada ponto do projeto que está em tramitação e que provavelmente será aprovado pelo Senado. E teremos também a participação de Emerson Saraiva.
Emerson Saraiva, que tem se destacado nesse meio do marketing político, né, com insights que tem ajudado bastante os políticos a se comunicarem melhor com seus eleitores. Eu tenho acompanhado ele trazer muito essa questão da comunicação do político que já está eleito com o eleitor ou com o público em geral, até para demonstrar como é que tem sido a atuação de seu mandato, ou aquele que pretende ser candidato, mas demonstrar de maneira efetiva como são suas ações, como tem sido. Então, o objetivo é que a gente consiga nos reunirmos para passar para o público essa atualização que vai servir não só para o processo eleitoral de 2024, mas é uma coisa que vai servir para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, porque hoje todos nós temos que ter uma boa comunicação, uma boa relação com as redes sociais, né? Eu mesmo que até certo tempo fui reticente aí a essa questão de rede social, mas é o presente e futuro. Então a gente não tem o que discutir, a gente tem que acompanhar essas interações, se atualizar e utilizar as ferramentas que estão aí. E quem quiser participar desse evento, como é que faz? É só entrar no nosso site, www.inovalei.com.br, e proceder com a inscrição. Que legal. Vocês esperam receber quem nesse evento? O objetivo é que todos aqueles que participarão diretamente do processo eleitoral de 2024, seja como advogado, seja como assessor, seja como candidato, todos aqueles que estão envolvidos no processo diretamente ou indiretamente, para que nós consigamos discutir essas atualizações. Doutor Geis, estamos caminhando aqui para o final do podcast, o podcast Inova Lei, que é o nome do evento e também dá o nome a esse podcast, mas eu queria te fazer um último questionamento, uma última pergunta, ou então que lhe pedir que deixasse uma mensagem para quem vai concorrer nas próximas eleições e precisa de um apoio, de uma sustentação jurídica. Então, Daniel, uma mensagem que eu deixo a todos aqueles que participarão diretamente ou indiretamente do pleito eleitoral de 2024, não estamos longe, um ano passa muito rápido e nós devemos procurar as atualizações, não só jurídicas, como de comunicação, de marketing, para que tenhamos um bom desempenho no processo eleitoral. Coisa boa. Gente, só para finalizar aqui, quero deixar um abraço para vocês grande e agradecer pela sua audiência, por você estar conosco aqui e ter acompanhado esse podcast. Deixar a sua despedida também para o nosso público. Bem, eu também queria agradecer a oportunidade, Daniel, de estar aqui com você, debatendo sobre o processo eleitoral de 2024, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista de marketing, de comunicação, que eu acho que são todos, que estão todos entrelaçados e que influenciarão diretamente no resultado do processo eleitoral. Muito obrigado a todos. Grande abraço, espero que a gente se veja em breve. Até a próxima.